Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de outubro de 2024, terça-feira, ao som de uma orquestra importada, de uma orquestra portenha. Não, infelizmente não é tango, não estou aqui tocando por uma cabeça do Carlos Gardel. Essa pequena gravação, são 30 segundos só, e eu vou repetir, vou colocar ali em loop por baixo aí, para nos acompanhar até o final desse breve, vai ser um episódio um pouco mais breve. Essa cantoria eu gravei, ok, não é novidade eu gravar alguma cantoria, muitas vezes aqui eu acordo de madrugada e ouço passarinhos aqui na região, e daqui do alto do 9º andar, eu abro a janela e aliás, isso parece aquele poema, né? A hora direis ouvir estrelas, de certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que... Como é que é? Eu esqueci o resto. Mas que eu abro a janela, boto o microfone, deixo gravando ali e depois compartilho com vocês. Dessa vez foi diferente, porque eu não estava no alto de um edifício, no conforto de um apartamento. Dessa vez eu estava no meio dos passarinhos, eu estava em praça pública, o que é algo que um paulistano talvez tenha desaprendido, infelizmente, o que é. Eu estava em Buenos Aires, a gente estava dando uma volta e muito cedo, né? Aliás, muito curioso, porque essa é uma cidade que acorda relativamente tarde, vai dormir muito tarde, né? Nós somos muito matinais, então nós estávamos andando muito cedo, passando por uma praça maravilhosa, um céu azul absolutamente esplêndido, você até entende a bandeira argentina, né? Porque é sempre um céu azul incrível, sempre um sol maravilhoso, não é? E quando eu percebi, ali no meio da praça estava essa cantoria que vocês estão ouvindo agora, não é? Eu vou usar, é uma gravação curtinha de 30 segundos, eu vou repetir a coitada aqui até a exaustão, mas para mim tem um significado interessante, que acho que dá para tirar muitas coisas dessa ideia, né, de estar usando esse som para nos alegrar um pouco amanhã. Veja, é curioso que muitas vezes quando a gente viaja, a gente faz coisas que a gente normalmente não faz na nossa própria cidade, né? Muitos cariocas nunca subiram até o Corcovado, né? Muitos paulistas nunca foram, sei lá, né? Nem todo mundo usufrui a própria cidade como um turista usufrui. E tem outra coisa também que a gente acaba fazendo, eu estou falando aqui como paulistano, que é uma criatura, uma simbiose, infelizmente, com automóveis e transportes motorizados, né? Parece que a gente não consegue mais se locomover sem arrastar uma tonelada de aço junto, né? A gente redescobre o prazer da caminhada, né? Aí você vai falar, não, mas é que São Paulo é inseguro, os outros lugares são mais seguros. É verdade sim. Na verdade também a gente acabou mudando para um bairro recentemente, justamente por ser um bairro mais propício a caminhadas, mais plano, né, com calçadas mais largas, o que não é uma regra em São Paulo. Mas voltando para Buenos Aires, acho que uma coisa que me falou ao coração, né, que me impressionou, aliás, várias coisas ali falam ao coração. Primeiro que é praticamente uma capital europeia. Né, parece que você está andando por Paris, parece que você está andando por Madrid, muitos dos prédios têm 100 anos ou mais, não é? E todos muito bem conservados, as praças estão absolutamente lindas, não é? Mas tem algumas coisas ali que vale a pena a gente repensar. Uma das coisas que acho que mais me falou, um calo falou ao coração mesmo, foi no final da tarde ver a rua tomada, né, pelos moradores da vizinhança, né? Então, se você chegasse muito cedo ali num daqueles carros, tem café por tudo quanto é lado, quem está no café muitas vezes são idosos ali lendo o seu jornal, se é gente conversando antes de ir para o trabalho. No final do dia, então, a rua está bombando de gente, são adolescentes indo e vindo, né? São casais, casais novos com bebês, são casais de idosos. A quantidade de pessoas vivendo a sua vida na rua, nos cafés, nos restaurantes, é extraordinária, né? Isso, sobretudo para quem, como, né, paulistano raiz aqui, a vida acontece dentro de shoppings. A gente perdeu essa história da rua, a gente perdeu o comércio de rua, porque a gente tem medo, né? A gente é uma civilização praticamente convexa, ou côncava, vamos dizer assim. Você mora do lado de dentro, não mora do lado de fora, né? E ali você percebe que é uma coisa muito mais
como hei de dizer, muito mais dona do seu próprio espaço, porque eles efetivamente ocupam a praça, eles efetivamente ocupam a rua. É uma cidade que tem muitas praças, e essas praças são aí lar, né, não só para os argentinos e seus cachorros, os portenhos e a criançada, mas também, como vocês estão ouvindo aí, para uma população ornitológica, alada, voadora, emplumada, incrível, passarinho para tudo quanto é lado. Então, pronto, então esses passarinhos aqui já estão servindo de uma boa introdução essa minha curta ausência, mas que na verdade até parece que foi muito mais. O tempo, quando a gente viaja, parece que ele se multiplica, o tempo ganha uma outra velocidade. As memórias que você acumula em 4 dias, em qualquer viagem, não importa para onde seja, né, são muito mais intensas do que se você perguntar, se você estiver na rotina, no corre, no dia a dia, né, e você não lembra o que você comeu ontem, você não vai lembrar absolutamente nada, porque é só repetição. Né? Quando você habita a diferença, quando você abre os olhos para aquilo que é novo, né, o tempo ganha outro sentido. Né? Vale lembrar também que mesmo no seu cotidiano você poderia talvez prestar um pouco mais de atenção naquilo que é diferente, né? Não viver em piloto automático. Eu acho que viagens, sobretudo essas viagens pedestres, onde você caminha, onde você pode parar para observar, parar para saborear, parar para fotografar, isso acaba sendo uma reconquista daquilo que o tempo pode, daquilo que você pode. E tem algumas coisas interessantes, porque eu comentei aqui com vocês agora mesmo, que a cidade está linda, e é verdade, acho que a última vez que a gente esteve lá, exatamente há um ano, né, havia uma quantidade colossal de obras ali perto da Casa Rosada, estava o caos, eu falei, isso aqui não vai acabar nunca, credo, que bagunça. Não, acabou e está glorioso, fizeram uns parques ali, blá blá blá, eu até conversando com um taxista, que é um esporte que eu pratico com frequência, eu adoro conversar com taxistas portenhos são os taxistas mais completamente malucos, imprevisíveis e divertidos que você pode encontrar, né? Ele estava explicando que tem uma lei ali, sei lá, do que de planejamento urbano da cidade, que se alguma construtora quiser construir um imóvel, um pouquinho afastado da cidade para poder construir um arranha-céu, ou seja o que for, ela tem que compensar isso investindo em coisas públicas. Então, muitos desses parques estão sendo bancados, o oposto do que acontece por aqui. São Paulo está sendo virada do avesso, né? Coisas que eram muito queridas do nosso dia a dia desapareceram, então virando, sei lá, umas coisas pretensiosas de aço, vidro e seja lá o que for, né? Mas sem nenhuma contrapartida, a cidade só perde. Né? Lá os caras estão conseguindo preservar isso. É lógico que não dá para ignorar que cada vez que você volta para a Argentina, tem mais mendigos na rua, tem mais gente dormindo na calçada. Isso era uma coisa, há alguns anos, completamente inimaginável. A população, acho que metade está abaixo da linha de pobreza. Esse Milei é um completo destrambelhado, não é mesmo? Acho que eu até fotografei ali um souvenir para vender, que é um bonequinho dele com uma motosserra, e na motosserra está escrito Viva la Libertad, carajo. Né? Viva la Libertad, carajo. Ok, que beleza. Né? Eu notei ali com os poucos portenhos que eu conversei, uma relação um pouco dúbia com o personagem, mas é que é uma questão de desespero, eles não tinham outra opção. Né? Mas a cidade, você nota que a economia é decadente, você nota que realmente, para quem está, sobretudo, sei lá, quem é paulistano, você vai em qualquer padaria, está tudo digitalizado, tudo tem, né, máquinas e tablets, etc. e tal. Ali está tudo ainda na ponta do lápis, né? Os caras, você percebe que eles estão pegando aí embalo ainda na questão de adotar muitas das coisas mais recentes, mas a cidade continua sendo absolutamente encantadora, talvez pelo fato de eles conseguirem manter essa relação com o seu próprio ambiente, esse domínio com o seu próprio ambiente. É claro que tem inúmeras outras questões, você liga a televisão, você só vê gente branca, parece que de uma hora para outra você está na Dinamarca. É um fenômeno esquisito, a gente sabe que a população deles não é tão homogênea assim. Mas tem essa questão que é um pouco mais complexa, que às vezes dificulta um pouco a vida dos brasileiros, que são naturalmente mestiços, não é? Mas tem várias coisas ali que acho que podem servir um pouco de gancho. Né? Como a caminho para Buenos Aires, eu no avião, é um voo curto, eu aproveitei quer saber, eu vou para refrescar um pouco o idioma,
eu vou pegar alguns episódios aqui a esmo desse podcast que eu acompanho com muito prazer, nem tanto pelo assunto, porque eu já vou tocar no assunto do assunto, mas sobretudo por causa da língua, que é Histórias da Nossa História, Histórias da Nossa História, do Felipe Pinha, que é um programa na Rádio Nacional deles, acho que, sei lá, uma coisa meio oficialesca, mas eu sempre ouço porque o sotaque portenho é muito peculiar, muito difícil de você incorporar. Então eu vou ouvir vários episódios aqui, não é? Para de repente chegar lá um pouquinho menos enferrujado. E aí várias coisas vieram à cabeça, assim, vieram algumas ressonâncias, vamos chamar assim, porque a gente passou aí alguns episódios do Radinho, faz algumas semanas, comentando do podcast The Rest is History, que é um podcast em inglês, sobre o peronismo. Eu nunca tinha entendido muito bem, passei a entender um pouco melhor essa questão do peronismo, mas acho que você não consegue separar. Bom, em suma, a gente tinha conversado a respeito disso, e lá fui eu ouvir mais um episódio. Dessa vez era uma entrevista com um personagem cujo nome, obviamente, eu me esqueci, né, que tinha sido secretário do Perón nos momentos finais, até quando o Perón tem um derrame e acaba morrendo, né, convive com a Isabelita Perón, e as histórias são completamente surreais, né? Vale lembrar que a Eva Perón era uma atriz de segunda categoria, ou de terceira talvez, que só ganha, ela não tinha nenhum atributo maior para de repente ser uma estrela de cinema, ela não era gostosona, exuberante, né? Nada, a figura dela era meio magrela, né? Ela não tinha aquela cara de classe dominante, ela vinha de uma cidade no meio do nada, né? Tanto que a elite argentina falava aquela mulher, né, da maneira mais pejorativa possível, ou então a magrela, não é? O Perón acaba se envolvendo, o Perón era um militar, ele acaba se envolvendo com ela porque ela ganhou notoriedade no rádio, né? Ela não era tão fotogênica assim, mas ela tinha o sotaque de gente do interior, né? Um sotaque mais popular. Ela não era assim também uma voz, era uma coisa muito mais acessível, né, para o grande público que naquele momento estava começando a descobrir o rádio. E ela acaba fazendo inúmeros papéis completamente melosos em radionovelas também de segunda categoria, mas ela acaba ficando famosa, né, graças ao rádio. Perón se encanta, bom, aí vem a história do Perón e Eva, não vamos mais entrar nessa história, aí morre a Eva, o Perón sai fora da Argentina, vai passar um tempo no Panamá ele conhece, acho que se eu não me engano, é uma dançarina de cabaré, não é, que é a Isabel, e ele acaba se envolvendo com a dançarina de cabaré, o que é muito curioso, mas que era uma pessoa sem nenhuma formação maior, sem nenhuma educação um pouco mais pronunciada, e eu estou mencionando isso não por preconceito, porque isso vai se tornar na sequência importante. E adivinha, ela vira primeira-dama, o Perón volta para a Argentina em circunstâncias completamente malucas, como sempre, e ele acaba morrendo e acaba sobrando para ela ser a presidenta do país, e a questão ela não tinha formação nenhuma, não tinha nada do que pudesse ser necessário para gerir um país em crise, como sempre, né? E aí esse cara que era o secretário de Estado ali do Perón, ele conta que quando ele levava as grandes questões para serem decididas, decretos para Isabela, ela não entendia nada. Ele tinha que fazer desenhinhos, eu não estou brincando, ele fazia desenhinhos. Olha, vamos falar aqui sobre o consumo. Aí ele desenhava um gorduchinho e ele desenhava um magrelinho. Então, quando ele fazia como se fosse um storyboard, como se ele fizesse uma história em quadrinhos, né? Agora eu entendi, agora eu vou assinar. Né? Tanto é que depois de alguns anos, depois de algum tempo, é Natal, e ela falou: olha, ô fulano, eu queria de presente aqueles desenhinhos que você fez para mim, mas infelizmente na sequência tem mais uma revolução, mais um golpe, e tudo isso se perde, e a gente perdeu os desenhinhos que eram usados para explicar para a presidenta como é que as coisas funcionavam. Mas é curioso porque quando esse cara, tudo bem, ele trabalhou junto ao Perón, ele fala do Perón como uma figura providencial, o providencial Perón. Providencial porque ele teria sido, né, enviado pela providência divina. Vale lembrar que quando Eva, né, vira a Evita, a grande Eva Perón, que ela assume um papel quase de Virgem Maria, porque ela faz a ponte entre Perón, que é só amor, Perón é amor, Perón ama você. Eu acho que você já viu um discurso muito parecido, né? Perón ama você,
e eu sou uma ponte entre esse amor infinito do Perón e vocês. Então eu vou aqui fazer obras assistenciais, eu vou dar dinheiro para os pobres, eu vou dar máquina de costura para as mulheres. Então ela incorpora o papel da Virgem Maria e leva isso até a sua própria morte, né? Ela acaba sendo vista praticamente como uma santa. Você percebe que é um populismo muito arraigado na mesma mecânica, na mesma dinâmica do cristianismo, do catolicismo de uma maneira mais explícita, né? Uma figura que é só amor e tem alguém que faz a ponte, né? E é uma figura que praticamente não tem vida pessoal, uma figura que é praticamente um espectro, não é? E essa questão do cara falar com tanta reverência, eu não sei se sou eu especificamente, se você também se identifica com isso que eu vou comentar agora, mas para nós, pelo menos para mim, vou falar por mim, essa história de ter heróis nacionais é muito estranho, né? Eu não me lembro da nossa cultura ser uma cultura de grandes heróis nacionais. Ok, tem o Tiradentes, alguém leva o Tiradentes a sério, né? Alguém fala com lágrimas nos olhos do Tiradentes. Quem mais? O Dom Pedro I, lá não sei lá onde, no Ipiranga, com uma dor de barriga danada, porque comeu quem não devia e o que não devia também. E é tudo meio ridículo, a gente não consegue ter essa veneração por figuras históricas. E tanto que um dos episódios que eu ouvi, né, a caminho, não era só sobre o Perón, o outro era sobre a vida de San Martín. San Martín é o libertador. E o cara falava do o libertador com uma reverência quase mística, né, o nosso grande libertador San Martín. E eu falei, cara, não tem nada parecido, não tem aí, não sei se de repente na sua região tem alguma figura idolatrável. Vale lembrar que nas praças maravilhosas argentinas, o que mais tem é estátua de militar, o que mais tem é a estátua dos próceres, aliás é uma palavra que eu não conhecia, né, dos próceres da nação, que são os grandes mártires, os grandes líderes militares, das grandes conquistas, das grandes revoluções, porque é uma atrás da outra, não é? Vale lembrar que acho que depois que o Perón morre e tem nem sei, não, estou confundindo um pouco a história, já vou tocar nesse ponto. Me veio à cabeça agora uma outra confusão tipicamente latino-americana, quando eu estava com uma leve lembrança eu comecei a ir muito a trabalho para a Argentina logo depois da grande crise que a Argentina passou no começo dos anos 2000, ali 2003, 2004, nem lembro mais quando é que foi. 2000, eu perguntei, ChatGPT, me refresca a memória, né, como é que foi essa crise da Argentina aí faz uns 20 anos. A questão é que a Argentina tinha uma dívida externa colossal, bom, a economia não parava em pé mesmo com a dívida, e aí, num certo momento, eles resolvem dar uma banana, né, para o mercado internacional. Eles dão, teve um nome isso, eu não sei como é, um calote. O nome é um calote, eles dão um calote de 100 bilhões de dólares, o que compromete um pouco a confiabilidade do país dali para frente. E o país entra numa crise brutal, né? O desemprego sobe imensamente, as pessoas perdem as economias, o governo resolve fazer um corralito, que é muito parecido com o que o Collor fez, e aquela maluca, como é que chama, aquela ministra da Economia doida. Bom, eles retêm o dinheiro dos argentinos, é um absoluto desastre, o país volta para a Idade da Pedra. E foi logo depois disso que eu fui para lá para tocar um grande projeto, era um projeto de e-commerce, um projeto bastante ambicioso, era um projeto regional, eu trabalhava na época na Sony, e a gente estava implementando uma plataforma de e-commerce regional. Brasil, primeiro Brasil, depois Argentina, depois Chile, depois México, bom, tudo isso estava em andamento. E eu me lembro que naquele momento, uma coisa curiosíssima, porque o país quebrou, ninguém tinha mais dinheiro para nada, mas quando eu cheguei lá para fazer um projeto de e-commerce, mas como é que você vai fazer um projeto de e-commerce? As pessoas não devem ter mais acesso à internet. Curiosamente, mesmo que as pessoas não pudessem mais ter uma banda larga em casa, elas iam acessar a internet em lugares públicos que são chamados, se a memória não me falha, parlatório, não é parlatório, locutório. Locutório eram lugares que você ia, tipo, para falar no telefone, para fazer ligações internacionais. O Brasil teve isso um tempo também, né? Mas você ia ali também para se conectar à internet. Você pagava um troco, era como cybercafés aqui, as LAN houses, aqui também no começo do século XXI. Mas o que acontece é isso, a internet continuava viva na Argentina praticamente de uma maneira subterrânea, as pessoas estavam acessando em lan houses, né? Então tinha um certo potencial para a gente implementar esse projeto de e-commerce,
Mas eu sei que, afinal, é uma empresa multinacional, os caras estavam um pouco desconfiados se valia a pena empatar mais dinheiro ali. E eu me lembro de ter participado de uma reunião em que, né, os executivos argentinos estavam tentando mostrar para os executivos japoneses que eles não tinham nada a temer. E aí eu fiquei muito impressionado com uma colocação que foi a seguinte: não, crise, a gente está acostumado com crise. Nós somos como a fênix, a gente queima até as cinzas e a gente renasce glorioso, né? Mas vai ter outra, é cíclico. E é muito engraçado, e o cara encarando o que, pelo menos para mim, que era estrangeiro, como uma absoluta catástrofe, né, de proporções nacionais, né, muita gente sofrendo, o cara encarando aquilo como se fosse, sei lá, estação do ano, como se fosse, sei lá, Laninha, Elinho, alguma coisa que vai e vem, e o cara encarando isso com naturalidade. Aí será que ele está falando isso para convencer os japoneses, né, a terem um pouco mais de confiança, ou simplesmente ele também acredita nessa história? E aí eu vou continuar nessa linha, estou falando completamente de improviso aqui, porque uma vez lá em Buenos Aires, uma coisa que eu sempre faço quando eu vou para qualquer lugar, eu assisto a TV local, né? O que normalmente é uma experiência decepcionante, também um pouco enlouquecedora, né? Quando você assiste a televisão, um mundo bizarro, tem programa de auditório para tudo quanto é lado. Mas na Argentina você tem muitos programas em que as pessoas falam sem parar. É talk show o dia inteiro, fala. E para quem está querendo aprender o idioma, para quem está querendo aprimorar, né, o seu domínio, né, daquela versão local da língua espanhola, é maravilhoso. Mas aí eu estava assistindo uma entrevista com, se eu não me engano, eu não sei se o cara era um músico de tango ou se o cara era um produtor de espetáculos de tango ou de dança, não sei muito bem. Mas aí ele está dando uma entrevista num canal educativo e aí ele fala, não, porque veja, o tango só poderia ter nascido em Buenos Aires, não só por causa dos imigrantes, mas porque também tem uma paixão aí, tem um improviso que você precisa, inclusive para dançar o tango, você tem que saber improvisar, você tem que ter muito envolvimento. Isso nasce justamente do fato de Buenos Aires ser uma cidade imprevisível. Né? Então quem vive aqui não sabe como se vai conseguir comer naquele dia, não sabe se vai conseguir chegar em casa, não sabe se vai ter luz, não sabe nada. Então você tem que se virar nos 30 o tempo todo, né? Você tem que continuar pedalando, você tem que continuar remando, porque simplesmente o cara... Ok, eu estou contando essa história, eu poderia, se eu fosse um ator, eu poderia contar essa história com horror, com tristeza, ou, como ele contou, quase com orgulho, né? O cara se orgulhando do fato dele ter desenvolvido um certo tipo de resiliência, um certo tipo de criatividade, simplesmente porque ele está num lugar que é completamente imprevisível. O que me fez lembrar um pouco do orgulho que alguns brasileiros têm, né, da sua própria malandragem, né? Porque, veja, para viver na cidade X, que eu não vou mencionar aqui, você vai falar, não, mas é muito perigoso, eu não quero sair na rua. Não, basta você ficar esperto. Né? Se você ficar esperto, se você desenvolver toda uma expertise, meio de malandragem, de jogo de cintura, de improviso, você consegue chegar em casa vivo. Né? Não sei se funciona para todo mundo, mas pelo menos tem esse discurso, né? O brasileiro é mais criativo, o brasileiro improvisa, o brasileiro tem jogo de cintura, ele consegue se virar nos 30. Eu reconheci a mesma postura, tanto nessa identidade nacional baseada, sei lá do que, na pobreza de circunstâncias, aqui e lá. O que me faz agora fazer uma outra associação maluca, vocês viram que o prêmio Nobel foi dado por um trio que estava justamente analisando a correlação entre a riqueza de um país, o sucesso de um país, com as instituições. Né? Mesmo países que foram colonizados, como a Argentina foi, como nós fomos, países que tiveram instituições criadas mais sólidas, né, que não fosse só bateção de carteira, que não fosse só corrupção, que não fosse só sei lá, o Petrobras com o Odebrecht, sei lá, né, o que acontece, esses países têm um futuro mais previsível e isso faz com que a economia floresça e as pessoas consigam planejar suas vidas e tal. Agora, países que sempre foram extrativos, né, sempre foram abusivos, em que você tem uma elite que é predatória, que não está nem aí, só quer, né, o benefício imediato a curtíssimo prazo, o que acontece é que o país chafurda, ele patina sem sair do lugar.
né? Então, quando você olha, né, de repente, essa mentalidade, o cara se orgulhando de que eles são capazes de sobreviver apesar de tudo, e você vê em alguns lugares do Brasil, não, uma boa parte da cultura nacional, com esse mesmo orgulho da nossa, na verdade, da nossa impotência de construir qualquer coisa para o futuro, né? Agora sou eu falando aqui, esse culto do improviso, esse culto, não, eu me viro quer dizer o seguinte, ninguém criou nada para mim, eu estou aqui, todos contra todos, eu vou conseguir ter um benefício imediato e os outros que se lixem. Né, que é exatamente o oposto de outras culturas que de repente você passa, tem a oportunidade de conviver e trabalhar, em que é diferente. Eu me lembro, mesmo nesse projeto que eu estava na Sony, um dos líderes do projeto era morava ali, acho que na Flórida, em Miami, acho não, tenho certeza, eu morava na Flórida, em Miami, e eu me lembro que num certo momento, ele falou, olha, eu vou sair de férias. Eu falei, quando? Ele falou, quando eu terminar de registrar tudo o que está acontecendo, quando eu deixar um manual para a próxima pessoa que ocupar o meu lugar, saber o que fazer, quando eu deixar tudo documentado, aí sim eu vou poder tirar férias. Aí você fala, o que a gente está acostumado aqui, férias, aí você joga, né, você joga tudo para cima, põe o chapéu na cabeça e vai embora. Não, esse compromisso da documentação, esse compromisso da continuidade, de deixar alguma coisa construída a partir da qual alguém possa acrescentar. A gente começa sempre do zero, né? Isso foi até um problema no próprio projeto, né? Porque a gente tinha fornecedores tupiniquins, né? Brasileiros como eu e você, que se perguntava, bom, cadê a documentação? Não tem documentação. Mas como assim você vai me entregar um produto que não tem? Não tem documentação nenhuma, não estava incluído no contrato. Mas, cara, desculpa, como assim você entrega alguma coisa que não tem documentação? O que acontece se acabar a luz? Né? E, aliás, falando em acabar a luz, voltando para essa questão dessa fragilidade crônica de instituições, eu estava lá ouvindo também na televisão uma entrevista com algum figurão do governo, assumindo que, olha, gente, é o seguinte, vai ter apagão. Em algum momento vai ter apagão, né, porque a nossa infraestrutura não dá conta, né, não dá conta de sustentar todo mundo, as temperaturas estão aumentando. Então você vê um país que já chegou a ser um dos países mais ricos do mundo, que conseguiu construir uma capital praticamente parisiense, né, reconhecendo que simplesmente vai ter apagão, não tem o que fazer, vai ter que ter racionamento porque a infraestrutura não dá conta. Um país com riquezas naturais extraordinárias, um país com um povo bastante educado, pelo menos por enquanto, né? E aí você vê também Cuba, acaba a luz e não volta nunca mais. Aí você vê de repente aqui Enel em São Paulo, acaba a luz, a maior capital da América Latina, e também 3, 4 dias sem resolver. Aí você fala, cara, eu estou notando um padrão aqui, a fragilidade das coisas, né? A incapacidade de construir alguma coisa que sirva de fundamento. E agora eu vou compartilhar com vocês, né, mais reflexões completamente sem pé nem cabeça, mas conversando hoje com a minha mulher no café da manhã, um hábito que a gente cultiva religiosamente, né, eu falei, puxa, que engraçado, né? Quando a gente pensa na economia americana, a economia americana é maluca porque, ok, ela é muito rica, etc e tal, mas todo mundo está devendo as calças. Está todo mundo devendo no cartão, a dívida é uma coisa colossal. E mesmo assim o país continua funcionando, mesmo endividado. Talvez porque, e aí acho que vem uma grande diferença, e vocês que são mais, sei lá, mais bem formados, que estudaram economia, né, que me dá sono, né, quem sabe vocês me ajudam até a melhorar ou corrigir essa ideia, mas a impressão que dá é que o que faz um país ir para frente ou prosperar não é tanto se a conta fecha imediatamente, não é tanto, não, na verdade é uma questão de esperança no futuro. Né? Se você tem essas dívidas todas, esses investimentos malucos, é porque você tem a esperança de que no futuro a coisa se pague, que a coisa realmente traga benefícios para todos. É muito engraçado, parece aquela história da cenoura na frente do burro. Não é? Mas é mais ou menos isso, você tem esperança no futuro. Né? Você é movido não pelo que está acontecendo imediatamente, mas por uma fé no futuro. Eu estou lembrando aqui sei lá, trabalhei já, pensando no Yahoo. Né? No Yahoo, num certo momento, os investidores perdem a fé no futuro do Yahoo. O que acontece? O dinheiro desaparece.
né? O negócio continua sendo absolutamente o mesmo, ele está no azul, mas a confiança no futuro da empresa desaparece. E no que a confiança desaparece, você não tem mais dinheiro para investir. No que você não tem dinheiro para investir, você não tem dinheiro para contratar os melhores profissionais, você tem que abortar os melhores projetos, você tem que... vocês não souberam inovar. Não, não foi isso não. É que de uma hora para outra, os investidores perderam a fé no nosso futuro. E aí, quando você não tem a fé no futuro, aí sim que você não tem futuro. Né? E aí você... Isso, por favor, me digam se eu estou sendo, sei lá, óbvio, ou se eu estou sendo delirante aqui, mas... Você percebe que em países que de repente o cara não sabe o dia de amanhã, né, ele não sabe se no dia seguinte o governo vai, sei lá, bloquear todas as contas, ou se, sei lá o que vai acontecer, né, ou se vai ter de novo mais um apagão, ou se de novo vai ter mais algum calote milionário. Cara, você não planeja, você vive no dia a dia, né, você não confia mais nem nos outros, né, porque você não tem essa perspectiva a longo prazo. Então veja, eu estou aqui matutando, por que de repente um país tão promissor, um país que, né, chegou a ser tão rico, de repente se vê numa situação dessa, onde está todo mundo ali guardando dólar embaixo do colchão, né, onde a cotação, se você for trocar dólar no aeroporto é X, né, sei lá quanto é que está no aeroporto, acho que um dólar deve estar 300 e poucos pesos, alguma coisa parecida, mas se você for na rua e falar, olha, posso pagar em dólar, tá legal, eu te pago, a cotação aqui na rua é 1.200, aqui no restaurante, se você pagar em dólar, é tipo 3 ou 4 vezes mais do que a cotação oficial. Então é bastante perturbador, né? E aí vou fazer mais uma reflexão curiosa aqui com relação que diz respeito inclusive ao rádio da Evita Peron, talvez também o rádio do fascismo, o rádio do nazismo, né? Que é uma questão interessante que acho que começa até um pouco com a Revolução Francesa. Eu ouvi mais alguns episódios, né, da Revolução Francesa, do The Rest is History, e agora vai começar a grande matança. Vai começar a grande matança, mas vamos lá, parece que matança já era um esporte bastante comum. Eu acho que num certo momento em que o rei está lá no Palácio das Tulherias, e aí o populacho vai lá, descobriram que o rei tinha planos maquiavélicos, aí o populacho vai lá, invadir o raio do palácio, o rei se vaza, mas aí a guarda suíça tenta segurar um pouco a onda ali. A guarda suíça é trucidada por mulheres e populares, mas quando eu digo trucidada, não é que eles levaram tapa, não é que eles levaram, sei lá, murro no nariz. Não, eles são esquartejados, eles são queimados vivos, os olhos são furados, né? Os caras andam com a cabeça dos caras, que coisa. Alguém está chamando isso de revolução? Cadê o iluminismo nessa história, né? Cadê a liberté, égalité, fraternité? As pessoas estão fazendo um espetáculo sangrento. Tanto é que já houve tentativas de mudar o hino nacional francês. O hino nacional francês, que é o único hino que todo mundo conhece além do próprio, né, Allons enfants de la patrie, é muito sangrento. Vamos lá, filhos da pátria, a tirania está contra nós e levantou um estandarte sangrento. Vamos fazer com que o sangue dos inimigos embebam o nosso solo. É só sangue, não? Uma coisa meio perturbadora. Desculpa, mas eu estou aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos pegar o próprio caso da Marselhesa. A Marselhesa foi inicialmente composta por um cara que era bastante rico, bastante aristocrático e tal, mas ele compõe essa Marselhesa, e como é que ela vira exatamente um sucesso? É um caminho muito tortuoso, mas o cara criou esse negócio em Paris, isso acaba indo parar em Marsella. Em Marsella o pessoal gosta, começa a tocar nas bandas militares, as bandas militares dos revoltosos começam a tocar a Marselhesa. E como é que isso se espalha pelo país inteiro? Porque existem partituras, simples assim. Não tem MP3, aí não tem streaming, mas você tem uma partitura. Se você imprimir essa partitura e distribuir, você vai ter o mesmo hino tocado e cantado por tudo quanto é canto. Então, quem sabe, aliás, fico imaginando o que seria a Revolução Francesa sem os meios de comunicação de massa, como os jornais, como as charges, né? Como é que todo mundo ficaria sabendo, mesmo sem ter rádio, sem ter telégrafo. Mas aí tem uma questão interessante, a riqueza da Argentina, isso eu agradeço aqui ao The Rest is History, não vem só da sua natureza pujante, dos seus rebanhos incríveis, não, vem do fato, o que você faz com isso? Você tem que vender para alguém, né? E como é que você vende para alguém uma coisa que é perecível?
como é que você vai vender carne para o cara que está lá na Europa se vai tudo de navio? Né? Aí o grande golpe de sorte é que inventa-se, né, o navio frigorífico, o navio refrigerado. Na hora que inventa o navio refrigerado, pronto, a carne e os produtos alimentícios da Argentina podem conquistar o mundo e a Argentina começa a ficar riquíssima. Mas não é só uma questão tecnológica, é também porque a Europa mergulhou em matanças completamente inomináveis, não é? E aí, obviamente, destruiu, imagina, a capacidade de sustentar todo mundo, aí tem que importar e pronto, a Argentina ganhou dinheiro praticamente com essa desgraça da Europa, né? Tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda. E é muito interessante porque, veja, Perón acaba sendo aí o cara providencial, o pai dos pobres, ou seja, o que for, porque simplesmente ele está num momento em que o país nada em dinheiro. O país tem um dinheiro louco. Aliás, alguns passeios que você pode fazer em Buenos Aires envolvem visitar mansões absolutamente extraordinárias, porque os caras viviam como se fosse, sei lá, cada um criava seu próprio Versalhes. Era muito, muito, muito dinheiro. É lógico que essa situação não dura para sempre, uma hora a fonte de dinheiro seca e você percebe que ninguém se preocupou em construir alguma coisa que sustente um pouco mais sem depender de uma injeção brutal, né, de capital vindo de fora, não é? E aí tem outra questão interessante que Perón coincide com o rádio, né? A Evita se tornou popular graças ao rádio, né? Graças às radionovelas. Porque imagina, como é que você pode falar, olha, eu faço parte do grande projeto Argentina. Aliás, um programa de sábado à noite em Buenos Aires, eu assisti um programa que se chama Argentina Potência. Então, eu faço grande parte da potência. Como é que você sabe que você faz parte? Você tá isolado no meio do Pampa. Você não está mais, porque você está ouvindo rádio. Se você está ouvindo rádio, você consegue entrar nessas narrativas nacionais, né? Nessas como é que chama aí? Idolatrias nacionais, por conta do rádio. Né? O Perón nada de braçadas em cima disso, a Evita nada de braçadas em cima disso, Mussolini nada de braçadas em cima disso, o Hitler gosta tanto da ideia, né, de chegar em todas as casas de uma maneira tão rápida que ele praticamente financia a rádio quase de graça para todo mundo. Aliás, um rádio que só tem uma estação, adivinha qual, né, para você ouvir o Führer. Então, veja como algumas coisas dessas estão ligadas a mudanças tecnológicas. Mas mesmo com tudo isso, né, eu ainda fico bastante intrigado porque que tem para mim, uma diferença tão profunda entre as duas culturas, que é essa capacidade, ou a nossa incapacidade talvez, e que eu nem acho tão ruim assim, que é um certo cinismo com relação ao poder. Né? A gente tem uma relação um pouco, a gente faz piada de tudo, né? O Lula caiu, bateu a cabeça, deve ter um monte de memes já. O Ayrton Senna morreu, que era, acho que uma das poucas coisas que eu consigo identificar como um herói nacional na minha existência inteira, não é? No dia seguinte tem piada. Essa irreverência estranha, né? Essa desconfiança com relação a quem se destaca, seja o poder, seja uma celebridade. Isso é uma coisa meio nossa e eu fico tentando entender que diferença isso fez, que diferença isso faz, que diferença isso pode fazer, não é? Porque a gente não tem aqui estátuas dos grandes mártires da nação, né? A gente não fala aqui com reverência de personagens, a gente vai adorar ouvir que se o Dom Pedro estava com dor de barriga ou não estava, né? Se o fulano de tal na Guerra do Paraguai, sei lá o que ele fez, né? Essa pequena diferença que talvez explique por que quando a ditadura argentina, né? Aliás, uma questão muito interessante, quando finalmente os caras derrubam, ficam livres do Perón e da Isabelita e fazem a revolução, Revolução Libertadora, eu nem sei qual mais revolução, os caras, uma atrás da outra, na Argentina, as Forças Armadas já começam ali a botar as manguinhas, o coturno de fora, não é? E um dos primeiros atos é assim, é a obrigação das Forças Armadas a aniquilação da subversão. Não é o combate à subversão, não é a negociação com a subversão, é a aniquilação. Né? E aí o segundo decreto ali dos milicos era assim, agora todas as polícias civil, estadual, diabo 4, tudo está subordinado ao exército. E aí, obviamente, começa a ser desenhado já, né, uma máquina de extermínio, né, que vai matar e desaparecer, estuprar, etc. e tal, dezenas de milhares de, entre aspas, subversivos. Né? É a guerra suja. Né? E aí, curiosamente, essa mentalidade de guerra,
né? E assim que eles se justificam, estamos em guerra contra os estudantes, né? Sei lá quem mais, né? E essa mesma mentalidade aparentemente dá sustentação. E num certo momento, quando a coisa já não está mais parando muito em pé, eles inventam uma guerra completamente surreal, que é a Guerra das Malvinas, pelo menos para nós aqui parece surreal. Como é que você vai declarar guerra contra a Inglaterra, né, se você tem um equipamento sucateado? Você está literalmente mandando a sua juventude para um moedor de carne, que foi o que acabou acontecendo. E isso, na verdade, foi recebido de maneira apaixonadíssima, de maneira em êxtase, a população em êxtase, porque vamos declarar guerra. E aí vem essa questão que também para mim é um pouco difícil e que acho que não faz muito parte do temperamento brasileiro, que é esse entusiasmo com a guerra. Então volta inclusive aqui para a Revolução Francesa, num certo momento ali, na primeira etapa da Revolução Francesa, os caras piram que de repente as forças internacionais vão querer atacar a França e que existe, e na verdade queriam mesmo, né? Porque imagina, o rei estava ali preso, o que vai acontecer com o rei? Os outros monarcas ficam apavorados e falam, vamos parar com essa zona, né? Os prussianos, os austríacos, todo mundo começa a se organizar para tentar invadir. Então existia assim uma ameaça externa. Mas essa história toda da ameaça externa, né? Vamos a nossa nação. E aí começa um discurso de que temos que inaugurar essa nova fase com um banho de sangue purificador, um banho de sangue que vai purificar, que vai eliminar as impurezas, o mal, né? Essa mentalidade é tão... Eu tenho uma certa dificuldade, porque veja, essa mesma embriaguez pela guerra, pela glória da guerra, pela morte gloriosa, né, pela salvação contra um inimigo, sei lá qual, se é o Tio Sam, que é uma coisa tão patética, eu ouvi falar em Tio Sam ainda hoje, não é? Isso parece funcionar melhor com algumas culturas do que com outras. Aqui não, embora a gente seja uma cultura de absoluta truculência, de absoluta barbárie, né, mas essa questão é uma barbárie meio no varejo, né, barbárie meio no dia a dia, não é essa barbárie que acaba envolvendo uma narrativa nacional. Isso para mim é bastante complicado de entender. Eu acho que eu já comentei com vocês que um escritor que eu gosto muito é o George Orwell, o nome dele é Eric Blair, na verdade. Ele se envolveu com a esquerda, ele era comunista, e quando a Espanha entra na Guerra Civil Espanhola e os alemães resolvem, né, piorar ainda mais a situação, ele com vários outros intelectuais da Europa entra como voluntário na Guerra Civil Espanhola e vai para o fronte e acaba tomando um tiro na garganta, não sei como é que ele não morreu, mas tem um livro muito bacana do George Orwell justamente sobre a Guerra Civil Espanhola. Mas num certo momento, imagina, ele viveu o fronte, o horror, a fome, né, a morte, e aí acho que ele chega num momento em Barcelona em que está saindo um trem de novos soldados para o fronte, e aí uma festa, todas as mulheres felicíssimas, todo mundo quase um orgasmo coletivo porque os filhos estão indo para a guerra. Aí ele chega à profunda conclusão que a humanidade não tem jeito. Falou, cara, por que está todo mundo feliz se aquilo é ainda mais agora que a guerra não tem mais nenhum atributo heróico. Você nem vê de onde veio o tiro, você não vê o olho do seu inimigo, cai uma bomba na sua cabeça, você não sabe quem mandou, né? Sai gás, mostarda, você não sabe nem para que lado que você corre, não tem o que fazer. Né? Então fica todo esse discurso glorioso em cima dos militares, da grande ação, mas não tem mais isso, né? Virou um moedor de carne, virou um triturador de alimentos, né? Virou simplesmente uma coisa inominável. E mesmo assim esse discurso belicoso, glorioso, continua, né? A resistência, a luta, o grande inimigo. Aliás, vou dar um link aqui para um editorial no Estadão de um professor de Relações Internacionais dizendo... explicando um pouco como o BRICS, que agora quer incorporar Venezuela, Cuba e outros países absolutamente não democráticos, não é? Na verdade, está se tornando um movimento anti-Ocidente. Anti-Ocidente. Porque o que pode juntar a China, que é um governo comunista, com o Irã, que é uma teocracia, com a Venezuela, que eu não sei o que é aquilo, é uma plutocracia, é simplesmente o ódio ou a tentativa de solapar os valores do Ocidente. E o que são os valores do Ocidente? Os valores que de repente surgem, né, com os filósofos do iluminismo francês, escocês, né, com Voltaire, com Diderot, com a enciclopédia, né, mesmo com a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos
do homem, que tem uma série de peculiaridades, né? Porque só homem, não tem mulher incluída, né? Por que é universal? O que você consultou todo mundo, não consultou? Mas veja, esse projeto, né, em que você praticamente inventa, né, o indivíduo soberano, o indivíduo que é livre, o indivíduo que tem, né, a possibilidade de exercer o seu potencial, né? Isso continua sendo, veja, aquilo que nasceu na Revolução Francesa, ou antes da Revolução Francesa, e que muitas vezes se inspira também em Roma. Isso é muito interessante, porque o The Rest is History fala bastante a respeito disso. Esses caras todos na Revolução Francesa, eles estudaram latim e leram os grandes clássicos, e eles são fissurados pelo heroísmo romano, sobretudo não tanto pela época imperial, não tanto do Império de Augusto, não. A parte que eles chamam de republicana, quando eles derrubam os tiranos e fazem a república, não é? Então aqueles grandes valores viris, o valor do sacrifício, o valor da guerra, né? Então você tem pintores como Jacques-Louis David fazendo aquelas cenas romanas de heroísmo, né? Até a saudação, que acaba virando a saudação fascista e nazista, né? Uma grande inspiração em Roma, e toda essa visão de Roma é estranho, porque veja, embora seja inicialmente em cima da questão da liberdade, do indivíduo, depois vai ser usado em Mussolini como o império, mas qual Roma? Não é mais a Roma, é a Roma do César, que era um tirano, ou é a Roma da República, ou é a Roma do Império? E também, veja, o próprio nosso amigo Putin, talvez estamos imaginando um César. Hitler queria fazer o império de 10 mil anos ou 1000 anos, eu nem lembro mais, né? Todo mundo querendo ser a nova Roma, mas qual Roma? Né, a Roma de César, que acaba sendo assassinado por Brutus, né, a Roma, é muito curioso. E aí, só para encerrar essa história toda, se você estiver andando pelas ruas de Buenos Aires, você vai ver, sobretudo perto dos parques, uns postezinhos assim, que tem uma pinturinha, é uma coisa esmaltada, eu acho, que tem lá uns navios, deve ser algum episódio, alguma guerra qualquer de independência, mas em cima você tem duas mãozinhas, né, uma virada para a outra, segurando o que parece aquilo? Um pedaço de pano esquisito. Na verdade, aquilo é chamado muitas vezes de boné frígio, mas na verdade a história não é bem essa. O que acontece é que na Roma Antiga, quando um escravo era liberado, porque um escravizado podia se tornar um homem livre, né, podia conquistar isso através do seu trabalho, literalmente o seu dono podia liberá-lo, e podia ser um cidadão, e podia fazer dinheiro, etc. e tal. Ex-escravos se tornaram pessoas riquíssimas. Não é? E sobretudo não era uma questão racial, não tinha nada racial. Vale lembrar que Roma não era necessariamente branca, muito pelo contrário. Quando Roma se depara com os bárbaros do norte, que eram todos branquelos e loiros, eles acharam aquilo estranhíssimo. Gente ruiva, então, nem se comenta, porque os romanos eram mediterrâneos, vinham do norte da África, vinham de tudo quanto é canto, vinham do Líbano, sei lá, não é? Mas voltando, quando um ex-escravo quando o escravizado era libertado, como símbolo disso ele ganhava um bonezinho vermelho, esse bonezinho vermelho que era chamado de pileus. Na verdade, isso depois foi confundido com um certo tipo de chapéu que era usado numa região da Turquia chamada Frígia, por isso que veio o nome de boné frígio. Mas esquece, na verdade a origem desse bonezinho vermelho, que é um gorrinho meio mole assim, é o pileus romano, que significa nós nos libertamos da escravidão. Nós nos libertamos, sei lá, que escravidão a quem? Às potências estrangeiras, que é um grande discurso do peronismo até hoje, né? É um discurso muitas vezes da esquerda também, ou às vezes até da direita também, né? Essa questão, veja, como algumas narrativas muito antigas que vieram do tempo de Roma, elas acabam norteando o elogio da guerra, das virtudes masculinas, né? Essa questão toda de você mostrar o seu valor através do combate, como isso tudo atravessa. Na verdade, a gente não tem tantas ideias assim. Às vezes, algumas ideias não necessariamente boas, eu conheço algumas que têm 2000 anos, inclusive, né? Elas acabam se firmando e acabam condicionando aquilo que a gente é capaz de sonhar para o futuro. E eu acho que aqui, para mim, acho que a grande conclusão desse episódio de hoje, que nossa, eu falei muito mais do que eu devia, não imaginei que eu fosse falar tanto, é justamente isso. Talvez a maior riqueza seja poder pensar no futuro.
né? Sorte de quem pode pensar no futuro, né? Sorte de quem não vive no dia a dia, sorte de quem não vive da mão para a boca, sorte de quem não está querendo fazer lucro do dia para a noite, né? É quem pode contar com... não estou falando aqui nem de esperança, né? Esperança é uma palavra que já foi mais do que estuprada para Deus, tudo quanto é lado, né? Não, na verdade é simplesmente isso, você poder contar com um futuro previsível, a diferença que isso faz, e a gente acaba se orgulhando de não precisar de nada disso. Eu acho que está na hora da gente rever um pouco aquilo que nos define como brasileiros. Não sei se ainda dá tempo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Ufa, obrigado pela paciência com essa reflexão um pouco desnorteada. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e fiquem aqui com os passarinhos portenhos.